pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, pará, pará, parará, pará, pará. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, andemos como Ele. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Miqueias, capítulo 7, versos de 8 a 13. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Assíria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência dos seus pecados. O profeta Miqueias pregou a nação rebelde, Israel, que iria colher os frutos do seu pecado e da sua rebeldia. Mas ao mesmo tempo, Deus revelaria sua bondade e concederia misericórdia ao seu povo, dando-lhe esperança de um futuro melhor. Mas era necessário também algumas atitudes que mostrariam o fruto do arrependimento. Nesse momento, Jerusalém, de forma personificada, como se fosse uma pessoa, uma figura, diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Com essa convicção, com essa certeza, era necessário reconhecer primeiramente que o fruto que estavam colhendo era o resultado, como diz no verso 9, de ter pecado contra o Senhor. O Senhor que se ira contra o pecado, mas mostra misericórdia ao pecador. Dá para entendermos que é necessário crer, de fato, que a lei da semeadura é uma realidade. Não basta saber. Eu creio que a maior parte dos seres humanos sabem que aquilo que plantamos, colhemos. Mas é necessário crer nisso, para que nós possamos fugir daquilo que vai nos destruir. Aquilo que o homem semear, também colherá. O que você planta hoje será a sua colheita de amanhã. Então verifique aquilo que está plantando hoje, para ter boa colheita amanhã. A terra de Israel seria desolada em consequência
de suas ações. É o que diz o homem de Deus no verso 13. Porém, a alegria do inimigo, por causa da destruição que viria ao povo de Deus, não duraria para sempre, pois o próprio Deus levantaria o seu povo, a fim de que esse povo andasse em sua luz novamente. Se hoje você é motivo de riso, de deboche, daqueles que estão ao seu redor, desejando que você acredite que não vale a pena servir a Deus, olhe para o alto, levante a cabeça, pois o Senhor nos tira das trevas quando olhamos para Ele, e Ele mesmo será a nossa luz, para que nós sejamos luz para esse mundo de trevas. Em 2 ocasiões, nesse trecho que lemos, o profeta diz: o Senhor será a minha luz. E no final do verso 8, e no verso 9 ele diz: ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Não olhe para baixo, olhe para cima. Mas primeiro reconheça que o fruto que nós colhemos, muitas vezes é o resultado de termos pecado contra o Senhor. Por isso é necessário arrependimento. Em segundo lugar, não permita que o inimigo te engane. Confie em Deus e não em si próprio. As pessoas tentarão colocar dúvidas em nossa mente sobre o cuidado de Deus, dizendo: onde está o Senhor, o seu Deus? Mas se lembrarmos que muitas das coisas que padecemos é resultado das consequências de nossos próprios pecados, creremos que as falas e planos do maligno serão frustrados. Do mesmo modo que ele desejou e se alegrou com a queda do povo de Deus, também deseja ver e se alegrar com a nossa queda. Mas se crermos que Deus está nos céus e nós contemplaremos a sua justiça, e por isso podemos descansar nele, sem precisar fazer justiça com as nossas próprias mãos. E mesmo que a nossa vida fique desolada, como a cidade de Jerusalém ficou, ele nos levantará, como levantou o seu povo no passado. A satisfação do inimigo é ver o povo de Deus derrotado e destruído. A satisfação de Deus é ver seu povo arrependido, levantado e restaurado. Essa reconstrução e restauração aconteceu nos dias de Neemias, servo de Deus. Você pode ler em Neemias 2, 17 e 6, 15. Deus cumpriu a promessa de restauração para o seu povo, mas era necessário o arrependimento. Deus proveu uma restauração ainda maior, envolvendo não apenas Israel, mas toda a humanidade. Pensando ainda mais, não apenas numa reconstrução física, mas espiritual e eterna através de Jesus. Mas é necessário arrependimento, mudança de vida. Ele veio, Jesus, para remover a nossa culpa,
trazida pelos nossos pecados. Mas devemos reconhecer e nos arrepender, sabendo que Ele perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Mas as consequências, temos que lidar com elas. E se por causa dessas consequências, o inimigo quiser nos acusar ou nos fazer duvidar, dizendo: onde está o seu Deus? Diga: meu Deus está nos céus. E Ele é a minha luz, e me fará sair para a sua luz, e mostrará sempre o caminho em que devo andar. E assim contemplarei a sua justiça, pois Ele me deu o seu perdão, e no final de tudo, Ele me levantará. Não olhe para baixo, nem para os lados. Olhe para cima, onde Jesus foi preparar um lugar, para que onde Ele está, estejamos nós também. E livres do pecado e das consequências que Ele nos trouxe aqui nessa terra, viveremos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Não há nem nunca haverá, pois quando vem a luz, dissipam-se as trevas.